Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Quero desejar uma boa noite para você também que está aí pelo YouTube. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja também sobre a sua vida. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 22. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 5, versículo de número 22. Você que encontrou, diz amém. Você que não encontrou, tem nas televisões aí agora. Fica até ruim para falar escola bíblica dominical, porque agora tem aí na televisão, então. Mas é benção. Diz assim o texto sagrado: Esposas, cada uma de vós respeitem ou sejam submissas ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Agora eu vou pular para o capítulo 6 dessa mesma carta, a partir do versículo 1. Diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Versículo 2: Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Versículo 4, para encerrarmos a leitura: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém, meus irmãos? Na semana passada, eu não estava aqui, eu fui para a Boa Família. O pastor Israel se utilizou desse texto. Eu até mandei mensagem para ele, brinquei e falei: pastor, já é difícil pregar depois de vocês. Falei: é difícil de pregar onde o pastor Israel prega. Pastor Marcel, Caio, Josimar. Essa turma aí, irmão, fica difícil onde eles passam, você passar ali depois. Aí eu falei para ele, a primeira coisa que ele fez foi mandar uma oração em áudio para minha vida. Eu falei: amém, pastor. Agora eu vou com mais tranquilidade. Mas o que eu acho interessante, irmãos, nesse texto, pois a temática a ser trabalhada nessas quinta-feiras ou neste mês é sobre família, um projeto de Deus. Sua família é de Deus, irmãos? A minha é. A minha esposa é de Deus. A minha filha é de Deus. A minha casa é de Deus. E eu quero acreditar
que a sua também é. Se existe uma instituição que tem sofrido ataque, é a família. Se existe, irmãos, uma instituição que tem sido bombardeada, é a família. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre 4 pilares que a família precisa ser fundamentada. A família, irmãos, é uma instituição formada por Deus. Deus é o autor da família. Mas o que eu acho interessante é que existem 3 inimigos que têm atacado a família de uma forma muito séria. O primeiro é o pecado. O pecado é a raiz de todo o mal. A família, então, ela está sendo atacada sobre um tríplice inimigo: o pecado, Satanás e o sistema. Satanás, irmãos, tem feito de tudo para destruir a família tradicional. O sistema também tem feito de tudo, seja de uma forma através do governo, através de leis elaboradas que venha de encontro aos nossos valores e princípios. E mediante esses 3 inimigos, só existe uma forma de sua família ser salva. Mediante esses 3 inimigos que a família tem enfrentado, só existe um meio: voltarmos às Escrituras sagradas. A igreja de Deus precisa se posicionar. A igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar com aquilo que eles têm feito com a família tradicional. É por isso que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr outro fundamento, que é Cristo Jesus. A sua casa, a sua família precisa ser fundamentada na pessoa de Jesus. Os valores e os princípios que regem a sua casa precisa estar fundamentada em Jesus. Os valores e os princípios que regem a sua casa não podem estar fundamentada naquilo que o governo dita. Os valores e os princípios que regem a sua casa não podem estar fundamentados naquilo que a cultura, naquilo que o sistema diz que é correto. Você que é esposa, eu que sou esposo, você que é filho, você precisa estar fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz que é correto. Só para nós termos uma ideia, Gênesis capítulo 3, tem como pôr para mim, fazendo favor? Olha o que o diabo, irmão, tem feito. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Olha que interessante. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não
morrereis. Versículo 5. É a serpente falando para a mulher. Satanás veio, entrou na serpente, e olha o que ela vai induzir a mulher. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que eu acho interessante aqui é que a primeira coisa que Satanás faz no versículo 4 é lançar dúvida na mente da mulher. Ele lança dúvida daquilo que Deus havia falado para Adão: no dia que tu comerdes da árvore do bem, do conhecimento e do mal, vocês hão de morrer. Satanás lança dúvida naquilo que Deus falou. Segundo, a partir do versículo 5, depois que ele lança dúvida, o diabo agora vai negar a verdade de Deus. E a verdade de Deus, irmãos, ela é absoluta. Terceira coisa, no versículo 5, depois que o diabo lança dúvida, depois que o diabo nega, ele vai subestimar, ele vai lançar um substituto ao conselho divino de Deus. O diabo vai olhar para a mulher e vai falar o seguinte: espera aí, você pode fazer um trocadilho, porque Deus está mentindo. Ele lança dúvida, porque no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. E tem mais, vocês não vão só morrer, vocês vão ser semelhante, vocês vão ser igual a Deus. E nesses últimos dias, o diabo tem tentado, Satanás tem tentado mudar o conselho de Deus para minha casa e para sua casa, irmãos. E nós precisamos, irmãos, urgentemente voltar para as Escrituras sagradas. Uma sociedade que diz que toda forma de amor é válida, mentira. Nem toda forma de amor é válida. É mentira da cultura, é mentira do sistema, é mentira de Satanás. Amor que quebra valores e princípios bíblicos não é amor. Mas a cultura diz, Marcos Paulo, que o que vale é ser feliz. Mas o convite de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Irmão, as coisas estão tão assim ao contrário, que nós estamos vendo hoje uma desvalorização da família tradicional. E o sistema, ele usa várias coisas para tentar parar, destruir a família tradicional. O que eu acho interessante é que John MacArthur, no seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, John MacArthur vai dizer que estamos assistindo a destruição da célula fundamental da sociedade, e a igreja não está fazendo nada. Nós vemos por aí, lá fora, no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, irmãos. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam. Nós vimos aí fora o aborto sendo aplaudido.
Nós estamos vendo aí fora pessoas aplaudindo assassinatos de crianças, Eduardos, dentro do ventre da sua mãe. E a sociedade está aplaudindo o que está acontecendo. E o pior, tem muito crente dentro da igreja que apoia isso e diz que é a favor da família. Segundo, a infidelidade conjugal tem crescido de uma forma surreal. As pessoas não valorizam mais os seus cônjuges. As pessoas, o esposo e a esposa não respeitam mais os seus cônjuges. Irmãos, esse homem, essa mulher, ela é bênção de Deus na sua vida. Você precisa respeitar ela, você precisa respeitar ele. Nós vimos que o divórcio tem crescido de uma forma. Pior, irmãos, não cresce lá fora, cresce dentro da igreja. Hoje as pessoas, irmãos, já casam pensando assim: mas e se não der certo? Se não der certo, será que eu vou perder o tijolo que eu pus lá? Mas e se não for para frente? E se não for aquilo que eu imaginava que tinha que ser para a minha vida? Irmãos, segura o seu BO e vai até o final. A Bíblia fala no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio. Mas hoje é comum. Hoje é plausível. Porque o que vale é toda forma de amor. Mas e Deus fica onde aí? Nós estamos vendo de uma forma surreal, irmãos, o homossexualismo crescendo de uma forma e as pessoas aplaudindo, achando bonito, porque a cultura pede isso, irmão. Hoje é moda. Só existe uma forma de amor: homem com mulher e mulher com homem. É a única forma de amor aplausível diante de Deus. Existe outro trem, irmão, chamado movimento feminista, que quer acabar com as mulheres. O movimento feminista diz que a mulher não pode ser submissa ao seu marido. Ela não pode se submeter ao seu esposo. E o problema, tem crente que aplaude, apoia e segue esse movimento que é elaborado por Satanás. O movimento de libertação das mulheres. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, Paulo usa 4 pilares fundamentais que a família precisa estar fundamentada. Acompanhe comigo o texto bíblico. Versículo 22. Primeiro fundamento: a submissão da mulher pelo marido. Irmão, os valores estão invertidos. Irmãos, até um tempo para trás aí, em determinado estado, eles queriam tirar o dia dos pais ou das mães, não sei, e queria colocar como dia do cuidador. É um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Pai é pai e mãe é mãe, irmão, e pronto, final. Ah, Marcos Paulo, mas nós como igreja, nós não podemos. Irmãos, se a igreja não se posicionar, quem vai se posicionar? Irmão, Jesus foi bem claro, ele disse, o que ele falou na sua palavra, irmão? Que nós não podemos nos conformar com este mundo. Irmão, tem muito crente dentro da igreja se conformando
conformando com o mundo, aceitando tudo que o sistema e o mundo está ditando, que Satanás e o pecado está ditando, irmãos. Paulo vai dizer: e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é cristão e é a favor do aborto, você está em pecado. Os animais hoje têm mais valor que os seres humanos, irmãos. Não estou dizendo que temos que maltratar os animais, eles têm os lugares deles, não, irmãos. Mas filho é filho, animal é animal. Que Deus tenha misericórdia, irmão, de nós. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 22: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vírgula, como ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. Você é a igreja? Você é a igreja? Se você é a igreja, você se submete a quem? A Cristo? Sim ou não? Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Você como igreja, se submeter a Cristo é vergonha? É desonra? É um privilégio? Então por que as mulheres se submeterem ao marido? Porque a ordenança bíblica não é mais glorioso. Porque a glória da igreja se resume em ser submissa a Cristo, e a glória da mulher se resume em ser submissa ao seu marido. Irmãs, jovens que estão para se casar, submissão é bênção. Estar debaixo da sujeição do seu marido, irmãos, não é mal, é bênção de Deus. Mas hoje, aí eu não aceito. Eu não aceito o homem falar isso comigo. Eu não aceito o meu marido me pedir para me fazer isso para mim. Não, eu não aceito. Porque eu não casei para ser escravo, então não casa. Ah não, o meu marido pediu para me fazer uma comida. Não, eu não nasci para ser cozinheiro, então não casa. O meu marido acha que eu sou passadeira, então não casa. Ah, o meu marido acha que eu sou faxineira, então não casa. Irmãos, que a nossa família possa estar debaixo desse pilar, desse fundamento que é Cristo Jesus. A submissão da mulher ao marido é bênção de Deus. O movimento feminista diz que não é. O movimento feminista que quer acabar com as mulheres, que quer acabar com a família tradicional, diz que a mulher não pode estar sujeita ao seu marido. Mas olha o que a Bíblia manda: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 23: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo, irmãos. A igreja só é cheia do Espírito Santo quando se submete à pessoa de Jesus. A igreja só é igreja quando ela está debaixo da submissão do seu Salvador.
Aí quer pregar na igreja. Aí quer participar dos eventos da igreja. Aí na igreja quer cozinhar. Aí na igreja quer varrer a igreja. Não é errado, irmão, vá, faça, cozinha. Aí na igreja quer limpar. Aí na igreja, irmão, eu falo no geral, quer subir para cima, ou outras igrejas, subir para onde que for, para cuidar das crianças, mas dentro de casa não cuida, não zela, não dá amor, não dá carinho. Voltemos às escrituras sagradas. É muito sério, irmãos. E sabe o que nós estamos fazendo? Nada, pelo contrário, estamos aplaudindo o que está acontecendo. Bom, eu até anotei aqui. A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Entenda. Submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Irmãos, quem disse que o homem é líder foi Deus. Pastor Hernani Dias Lopes afirma que submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo e entregou por ela. A missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Entende? A submissão como a ideia de apoiar e de encorajar o seu marido. Irmãos, submissão não tem nada a ver que o marido manda mais do que a mulher. Não é isso não, irmãos. Sabe o que é a submissão de uma forma mais simples? Para nós podermos entender. É você, mulher, saber aonde é seu lugar. Para nós entendermos de uma forma mais simples o que é a submissão da mulher ao marido, é entender até onde você pode ir. Só que hoje não pode falar isso na igreja não. Porque se falar isso, as pessoas se escandalizam. Irmão, mas a família tradicional é essa. A família bíblica, irmãos, é isso. A diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. O homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar. É diferente, irmãos. Não tem nada a ver com posição, tem a ver com funções diferentes. O papel de dar apoio para auxiliar na educação dos filhos é sua, mulher, não é as pessoas de fora. O papel de orar pela sua casa é sua, mulher. Você que é esposa ou você que será esposa, o seu papel é de orar dentro de casa. É de ser uma mulher de oração, uma mulher que sustenta a sua casa, uma mulher que sustenta a sua família no dinheiro e não no glamour. Uma mulher que não sustenta a sua família na aparência, nas suas bijuterias, não, mas no joelho e clamando: Deus salva o meu marido, Deus salva a minha casa, Deus tenha de misericórdia da minha casa. Só que tem um problema, irmão. É aquilo que Paulo vai escrever a Timóteo. Ele vai dizer que as mulheres mais velhas da igreja precisam ser exemplo para as mais novas. Só que infelizmente, irmãos, Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas não sejam levadas a fofoca. A
falações. As jovens que chegam na igreja, irmão, será que elas têm uma mulher para apontar e falar assim: não, eu quero ser que nem aquela mulher, eu quero ser que nem ela, porque ela não prega aqui não. Eu quero ser que nem ela, porque nem no microfone ela pega, mas ela tem um cuidado pela sua casa, ela tem um cuidado pelo seu marido, ela tem um cuidado pelos seus filhos. Mas hoje o exemplo de mulher é aquela mulher que... Mas e a mulher bíblica? E a mulher que cuida do esposo? E a mulher que cuida bem da casa? Hoje, para muitas dessas mulheres, Eduardo, não exala mais o perfume de Cristo, mas é essas mulheres que devem ser seguidas. Irmãos, precisamos voltar para as Escrituras Sagradas. Se você quer casar um dia, irmãos, estude sobre a submissão. Se você que é mulher, almeja casar um dia, irmão, e casamento é bênção. Só que hoje não, irmão, tem pessoas que desanimam você casar. Casamento tem problema, irmão, tem problema. Tem dificuldade, tem, irmãos. Tem desavenças, tem, mas tem o Senhor para sustentar a nossa casa. E a sua casa, a minha casa só está de pé porque a nossa casa está fundamentada não naquilo que o governo diz, não aquilo que o sistema diz, não aquilo que Satanás diz. A sua casa está fundamentada na pessoa de Jesus. Ela só está de pé porque Cristo está lá. Não é porque você é melhor, não é porque eu sou melhor, é porque Cristo chegou lá. Você quer ver? Paulo, Atos capítulo 16. Quem não se lembra, quando ele vai preso, Paulo e Silas. Tem muita gente que pega esse texto para poder falar o seguinte: agora que eu fui salvo, então é obrigação de Deus salvar a minha família. O que Paulo vai dizer para o carcereiro? Quando o carcereiro está prestes a se matar. Porque diz a Bíblia que à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus. E diz a Bíblia que as cadeias se abriram. E diz a Bíblia que o carcereiro ficou com medo e ele já ia se matar. Aí Paulo vira e fala: homem, não faça tal coisa. Paulo vira e fala para ele o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não estava querendo dizer, irmão, para ele que se ele, a partir daquele momento, se ele cresce em Jesus, Deus iria ter a obrigação de salvar a família dele. Não, Paulo estava dizendo: homem, não tire a sua própria vida. Por quê? Porque hoje você vai ouvir o Evangelho, e você ouvindo o Evangelho hoje, você vai levar para a sua casa, e através do Evangelho, a sua casa será edificada, a sua casa será salva. Precisamos evangelizar a nossa família. Segundo pilar, talvez não vai dar para falar os 4 hoje. Outro dia, se o pastor Márcio deixar, a gente fala. Segundo pilar que a família precisa estar fundamentada. Versículo 25. Maridos, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que eu acho interessante é que o modelo que Paulo usa aqui, irmãos, é Cristo. O modelo que Paulo usa é Cristo Jesus para a família. Só que fica fácil, irmãos, como o pastor que vai vir aí disse no vídeo, eu acho que é muito fácil para você, mulher, ser submissa a um marido que te ama como Cristo
amou a igreja. Marido, entenda uma coisa. O que Paulo dá atenção, o que ele frisa aqui no texto, não é a autoridade do marido, é o amor do marido. Perceba-se que a atenção maior de Paulo não é sobre a posição funcional ou a posição de autoridade dentro do lar. Perceba-se que o que Paulo traz uma grandeza maior é sobre o amor. É por isso que nesse capítulo 5, nós vamos ler logo no primeiro, no versículo 1, versículo 2, Paulo mandando os irmãos se revestir, se enchei-vos do amor. É por isso que nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Só existe um meio de a mulher ser submissa, só existe um meio de um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se ele for cheio, se ela for cheio do Espírito Santo de Deus. Tem gente que associa, irmãos, o ser cheio do Espírito Santo de Deus numa batalha cósmica. Não, irmão, não é isso. O ser cheio do Espírito Santo de Deus aponta para relacionamentos, aponta para uma vida comum no lar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, não é para ficar rico, não. Não é para ter uma mobília melhor, também não. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Sabe para quê? Para mim tentar amar a Miriam como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Porque senão eu vou me tornar um homem egoísta. Porque senão eu vou me tornar um homem que pensa só em mim e não pensa na minha amada. Nós vamos ver que para um homem, irmão, aperta mais. Para um homem o negócio fica mais estreito, porque agora é Cristo. Amai-vos as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Eu quero fazer uma pergunta para você, que pretende se casar, que quer marcar o seu casamento. Você está disposto em amar a sua esposa, porque é um amor sacrificial? Você está disposto, jovem? Você quer ver como é que a gente erra? A gente bota condições para poder fazer algo para nossas esposas. Sim ou não, pastor Everton? Se a minha esposa der aquela noite abençoada, eu faço isso, né? Condições. Fábio, mas quando Jesus amou a sua igreja, ele procurou condições? Até porque se ele procura, ele não ia encontrar condições nenhuma, negão. Se você quer casar, irmão, você tem que entender que o amor que você tem que amar a sua esposa é um amor incondicional, é sem condições. Ah não, mas eu não amo a minha esposa porque ela não faz isso para mim. Tem que amar. Você precisa amar a sua esposa, você precisa cuidar dela. Eu preciso amar, eu preciso cuidar da minha esposa, irmãos. Cristo se entregou voluntariamente para a sua igreja. O amor do marido para com a esposa é um amor voluntário, não tem peso, não tem pressão. Ele amou porque ele quis amar. Deixa eu trazer você para uma realidade. Irmãos, tudo pode acontecer. Eu vejo direto no Instagram isso. Será, irmão, que se eu cair de cama ou vice-versa, será que nós vamos cuidar dos nossos esposos e das nossas esposas? Será que você que é casado e seu marido tem uma condição boa, será que se a conta dele será da noite para o dia, será que você vai amar ele do mesmo jeito? Será que se ele
ficar desempregado, irmão, um negócio começar a apertar, será que você vai estar lá de joelho dizendo: não, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele há de se levantar? Ou você vai fazer que nem a mulher de Jó fez: amaldiçoa o seu Deus e morre? Casamento é muito sério, gente. Família é muito sério. Filhos. A Bíblia fala, irmão, que filhos são herança do Senhor. Irmão, as pessoas ficam assim: não, mas hoje é difícil ter filho, né? É porque, irmão, que dia que foi fácil? Meu pai conta, irmão, que ele foi ver televisão. Na verdade, ele via na janela, pendurado na rua, na casa dos outros. Meu pai foi ter televisão depois de 18 anos de idade. Meu pai foi calçar um sapato, irmão, nos pés depois de não sei quantos anos. Aí as pessoas hoje falam assim: mas hoje é tão difícil. Irmão, que dia que foi fácil? Ah, não, mas antigamente, se nós pudéssemos ter um bate-papo com o Joquembed, irmão, será que era fácil? Só que o filho dela estava guardado em Deus. Fica sobre os seus pés. A nossa casa precisa estar guardada em Deus. Família é um projeto de Deus. Família é bênção. O mundo não vai destruir a família. Não vai, irmãos. Se depender de mim, irmãos, não vai destruir a minha casa. Marido, você precisa criar vergonha na cara e defender a sua mulher. Os outros metem o sarrafo na sua mulher e você apoia. Irmão, Deus te colocou para proteger ela. Deus te chamou como protetor da sua casa. Aí está todo mundo malhando e o cara está lá. Não, vira homem, pelo amor de Deus. Essa é a posição do marido. O pessoal está descendo a lenha e... Não, irmão, não, pô, a minha esposa não. A minha esposa não. Irmão, eu sempre falo isso. Sempre falo. Irmão, quer mexer comigo, mexe. Quer o que quiser, irmão. A minha esposa deixa que eu resolvo com ela. Toca não, irmãos. Porque ela é minha. E quem me deu foi Deus. Vai ser conivente com o erro? Não estou falando isso não, irmão. Mas quem vai falar sou eu, porque eu sou autoridade na vida dela. Porque naquele dia quem vai ser cobrado vai ser eu, como sacerdote do meu lar. Proteja a sua mulher. Ame ela. Irmãos, se for preciso virar carambota, vira por ela, vira. A minha esposa não está aqui não, irmãos, mas eu amo ela. Eu sou apaixonado pela minha mulher. Irmão, depois de Jesus, a coisa mais importante na minha vida é a minha esposa. Eu amo a minha filha, mas depois de Cristo é a minha esposa. Para a gente poder orar, Jó. O diabo fala assim, ó, arranca tudo dele, só não tira o quê? A vida. Jó perde tudo ou não, irmãos? Mas por que Jó não perde a mulher? Porque a mulher é a vida dele. Jó perde 10 filhos, irmãos. Jó perde bens. Jó perde camelos. Jó perde jumentas. Jó tem úlceras pelo corpo, que só fica um caco na sua mão e ele fica coçando. A única coisa que fica é a mulher, porque a mulher é a vida dele. E eu creio em nome de Jesus, que na Igreja Batista Reviver terá casamentos duradouros. Eu creio que na Batista Reviver terá modelos de família. Eu creio que na Batista Reviver terá modelos de matrimônio. Eu creio que na Batista Reviver terá modelos de famílias tradicionais, famílias fundamentadas na palavra de um Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu te glorifico, Deus, e te exalto, porque o Senhor é bom.
Eu te glorifico, Deus, pela minha casa, pela minha família, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela preciosidade que o Senhor me deu. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que encontra uma esposa, ele encontrou, Deus, um favor do Senhor. E todos os dias, ó Deus, quando eu olho para minha esposa, eu vejo a graça do Senhor, Deus. Eu oro por essa família, eu oro por essa casa. E te peço, ó Deus, que o Senhor venha ser o fundamento. Que o Senhor, Deus, venha ser o pilar da nossa casa. Meu Pai, que não venha ser o sistema, que não venha ser o pecado, que não venha ser Satanás, ó Deus, mas que venha ser o Senhor, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a voltar às Escrituras, para que dentro do nosso lar possamos glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e já te agradeço, ó Deus. Muito obrigado por cada família, muito obrigado por cada casa. E que o Senhor nos ajude, ó Deus. E que o Senhor nos encha a nossa casa, encha a nossa família do Teu Espírito e da Tua presença, ó Deus. Porque só conseguiremos ser um modelo de família se formos cheios do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos e glorificamos o Teu santo nome. E se você pode, aplaude a Jesus bem forte, porque Ele merece. Amém, amados? Glória a Deus. Deus falou com vocês. Irmãos, casamento é bênção. O pessoal do som tá fazendo sinal para mim lá. Casamento é bênção. Amém? Guarda isso. Casamento é bênção. A gente tem que cuidar. Se tiver uma plantinha lá na sua casa lá, você não cuidar, o que vai acontecer com ela? Ela morre. A flor de Dia das Mães que você ganhou lá, você não cuidou dela, ela já está pertinho da morte. Até domingo, ela morre. Por quê? Não cuidar, irmãos, morre. Amém? Eu sei que Deus falou aos nossos corações. Nós precisamos de cuidar. Ser marido, vira homem e cuida da sua esposa. Você mulher, vira mulher e cuida do seu marido. E se ele não converteu, joelho no chão e cuida dele. Se ela não converteu, joelho no chão e cuida dela. E se você ainda não casou ainda, case com um convertido. Vai ter menos problemas. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: agora olha para cá rapidinho, pera aí. Tem uma cantina especial, olha lá, o cenário está todo preparado para você pagar uma canjiquinha para alguém. Talvez para sua esposa, para o seu marido ou para alguém. Amém? Aplauda o nome do Senhor, vá em paz e que Deus te abençoe.